Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesta noite, amados irmãos, nós queremos compartilhar sobre a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essa primeira bem-aventurança pronunciada pelo Senhor, ele diz que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, pobres em espírito, se fala sobre um esvaziamento no profundo do nosso ser, no profundo do coração de um cristão. Ser pobre em espírito significa não valorizar as coisas que são valorizadas por esse mundo. É se esvaziar daquilo que o mundo valoriza. É se esvaziar dos valores desta terra, desta era. Ser pobre em espírito é se esvaziar daquilo que os homens naturais, que os homens terrenos, os homens que não conhecem a Deus valorizam. Os pobres em espírito são aqueles que se esvaziam do orgulho, da soberba, se esvaziam da autoconfiança, do espírito de competição, se esvaziam do espírito de independência. Todas essas coisas que são valorizadas nesta terra pelos homens naturais que não conhecem a Deus. Os pobres em espírito, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que estão no reino dos céus, eles não valorizam essas coisas. Eles não têm esses valores, essas coisas que os homens tanto valorizam, se orgulham e se empenham por conseguir e por progredir ainda mais nessas falsas riquezas, nesses falsos valores. Os pobres em espírito, eles se esvaziam dessas coisas que são valorizadas pelos homens naturais nesta terra. Eles são pessoas esvaziadas do orgulho, da soberba, da independência, da competição. Eles são esvaziados no profundo do ser deles. A característica principal de alguém que é pobre em espírito é a virtude da humildade. Outros textos, outras versões de Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Os pobres em espírito são humildes de espírito. São pessoas humildes. A humildade é a característica principal deles. Humildes de espírito. É uma humildade que procede do espírito. Não é um comportamento forjado,
não é uma performance, não é algo exterior feito forçosamente, mas é a genuína humildade que procede do espírito, no mais profundo do ser deles, no mais profundo do coração deles, no homem interior do coração. A principal característica deles é a humildade. Uma pessoa humilde em Cristo é principalmente uma pessoa que depende de Deus em todas as coisas. É uma pessoa que reconhece a sua pequenez, reconhece que nada é sem Deus. O Senhor Jesus disse em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa humilde é uma pessoa que depende totalmente do Senhor, depende totalmente de Cristo. Ele tem consciência que ele nada é, que ele nada possui e nada pode fazer sem o Senhor. Uma pessoa humilde também é uma pessoa que crê que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Quando nós falamos, lemos na palavra que nós devemos crer no Senhor como o nosso único Deus verdadeiro, isso tem um significado mais profundo e mais abrangente. Crer que o Senhor é o único Deus verdadeiro não é somente uma questão de crença, de acreditar que há um único Deus verdadeiro. Muito além disso, é crer no Senhor, tomando como a nossa única fonte de suprimento. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem o Senhor como a sua única fonte de suprimento. Suprimento espiritual em primeiro lugar, nas coisas espirituais. Ele tem o Senhor como o suprimento para poder buscar a Deus, poder adorar a Deus, poder servir a Deus, poder crer na palavra de Deus. Ele confia no Senhor. O Senhor é a fonte que o leva a adorar, a buscá-lo, a amá-lo. Ele é a fonte de todo suprimento, o suprimento da fé, o suprimento para poder crer na palavra de Deus, poder viver a palavra de Deus, poder obedecer a palavra de Deus. Uma pessoa humilde é aquela que toma o Senhor Deus como a sua única fonte de suprimento. Ele depende do Senhor para tudo. Depende do Senhor para poder se relacionar com as pessoas. Depende do Senhor na relação conjugal, na relação de educar os filhos, nas questões materiais, profissionais, nas questões que envolvem até mesmo o conhecimento científico, conhecimento técnico, nas realizações
de negócios, em todas as relações da vida humana, da vida física, da vida material, da vida emocional. Ele toma o Senhor como a sua única fonte de suprimento. Isso nós poderíamos entrar em mais áreas específicas, falar de mais coisas especificamente. Mas nós vemos que o Senhor é tudo para nós, é tudo que necessitamos para o nosso suprimento, para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, seja espiritual, seja humana, seja física, seja financeira, seja familiar e principalmente nas questões espirituais. A vida cristã, a vida de fé, o Senhor é a nossa única fonte de suprimento. É Ele que nos supre, que nos sustenta. Nós dependemos dele em todas as coisas. Os pobres em espírito, que são humildes em espírito, que são pessoas humildes, que dependem do Senhor para tudo, o Senhor também diz que eles são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus diz respeito a um governo, a um domínio, a uma esfera de autoridade. O reino dos céus é o governo dos céus, o domínio dos céus, a autoridade que tem origem nos céus. Fala também de uma esfera de vida, onde há uma natureza, onde há leis, onde há um propósito de vida, há uma vida celestial, com leis celestiais, com uma natureza celestial, com uma característica celestial, o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que eles estão no reino dos céus hoje. O governo dos céus, o domínio dos céus, a autoridade que tem origem nos céus, estão sobre eles, envolvem a vida deles, o andar deles, o caminhar deles, o pensar deles, o agir, o sentir, a vontade deles é influenciada pelos céus, pelas leis dos céus, pela natureza que procede dos céus, que nada mais é do que o caráter de Cristo, o Rei do reino dos céus, o Rei celestial que veio à terra e trouxe para nós todos os princípios celestiais. Os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Eles vivem o reino dos céus hoje. Eles vivem o reino dos céus na terra hoje. Eles são cidadãos dos céus que vivem na terra. As leis dos céus, a natureza celestial, o domínio, a esfera celestial, eles vivem segundo a natureza celestial. Eles pensam segundo os pensamentos que vêm dos céus, os pensamentos que governam os céus. Eles são governados pelos céus.
a autoridade dos céus está sobre eles. Eles vivem o céu na terra. Louvado seja o Senhor. Eles vivem a realidade do reino dos céus. O reino dos céus, conforme revelado no Evangelho de Mateus, e como revelado em todo o Novo Testamento, que é o reino de Deus, é um reino invertido, é um reino inverso. Como eu estava falando no início dessa mensagem, é um reino inverso porque são valores inversos. Os valores do reino dos céus são inversos aos valores dessa terra. Então, se aqui na terra as pessoas valorizam o orgulho, a competição, a independência, o reino dos céus nos ensina a sermos humildes, a sermos harmoniosos, coordenados, ensina a cooperarmos uns com os outros. É uma outra realidade, o reino dos céus. E os pobres em espírito vivem nesse reino invertido, de outros valores, de valores superiores, porque são celestiais, são valores espirituais. Bendito seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, porque os pobres em espírito vivem o reino dos céus na terra. Esse reino invertido, com outros valores, que é o oposto do que os homens valorizam e consideram como riqueza nesta terra. Eles consideram como vantagem essas coisas, mas essas coisas não têm nenhum valor, nenhum sentido no reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, porque os pobres em espírito, eles entram agora no reino dos céus. Eles vivem a realidade do reino dos céus, que é o reino de Deus. Louvado seja o Senhor.